Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. Estamos no capítulo 3, na página 45. Essas aulas do livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 3, Compreendendo e Combatendo a Vergonha, né, que é algo que nos trava e nos limita tanto, né? Então, realmente, cuidar dessa questão da vergonha é muito importante. Ela nos trava, nos impede de avançar. Então, hoje nós vamos ler, a partir da página 45, a vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados, se porém desenvolvermos uma consciência de vergonha a ponto de dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, os vampiros, né? A palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Né? E falando sobre a vulnerabilidade e a vergonha, a necessidade que nós temos de realmente falarmos sobre o que sentimos, porque quando falamos o que sentimos, ali já se alivia aquela pressão e desconforto que estava presente. Por isso a importância de trazer à luz o que se sente. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar estes territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. Deixa eu colocar aqui, estava faltando isso, estava faltando colocar a caixinha de mensagem. É necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade? Sim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas vão pensar de nós. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Todos sentimos vergonhas, todos temos bem e mal, escuridão e luz dentro de nós. Mas se nós não nos reconciliarmos com a nossa vergonha, com os nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e, pior ainda, começaremos a agir com base e nossas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas e estarmos inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E é para isso que temos que aprender a lidar com a vergonha. Mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha e todos temos medo de falar sobre ela. Quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. E ali você pode ver as duas coisas que acontecem no momento da vergonha. Uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada sobre o que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez. E se mostrar, antes irá retirar uma camada ou mais, né, melhor da sua criatividade ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado de sua criação.
Se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é a das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir, de voltar à mesa de criação são pequenas. Você se fecha, a vergonha lhe diz: você não é talentoso bastante e já deveria saber disso. São essas vozes que nos invadem na mente, onde realmente a gente vê que a mente mente para nós. Se acontece algo que nos sentimos rejeitadas, logo repelimos e não nos sentimos boas o bastante. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar a sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para que o que as pessoas pensam sobre você. Teve sucesso em algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso, dependente da aprovação das pessoas. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Nas sociedades com tendência à vergonha, em que pais, líderes e administradores, consciente ou inconscientemente, estimulam as pessoas a vincularem a sua autovalorização ao que elas produzem, ou a posição que ocupa, observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e uma total escassez de criatividade e renovação. Agora eu pergunto para vocês, a nossa sociedade ela tem tendência à vergonha? Se a gente for parar para analisar, né, essa questão da nossa autovalorização está ligada à posição que possuímos ou aquilo que proporcionamos para os outros, mostra que a nossa sociedade realmente valoriza isso. Ela valoriza quem está em posições maiores, ela valoriza aqueles que podem beneficiar mais pessoas, mas e você, lá no seu íntimo, será que você não consegue deixar a sua casa melhor, o seu ambiente de trabalho melhor, né? Será que você não é tão boa o bastante que o seu ambiente não pode ser bom e você ali no seu ambiente mostrar a sua criatividade? Então, o que que acontece muito na nossa cultura? A comparação. Então, nós comparamos uma pessoa com a outra, e cada um tem o seu dom, tem o seu talento, né? E que, óbvio, que muitas coisas são treináveis, né? Que é o que eu trago muito para as minhas pacientes. Sim, são treináveis, mas o ato de você sentir vergonha por não ser tão boa o bastante contra outra pessoa, isso faz com que você se paralise no momento. Por exemplo, a Marcela está no momento de vulnerabilidade, onde eu estou lendo um livro que já é muito conhecido, mas que eu vi que esse tema é um tema muito interessante de conversar, de refletir, falar sobre a vergonha e a vulnerabilidade, que é algo que eu trabalho nos meus atendimentos, que eu trabalho nas minhas postagens, que é ser feminina é ser vulnerável, é mostrar o que sente. Então, Marcela, vamos dizer, é um estudo de um livro que qualquer pessoa pode comprar, mas trazendo à luz das reflexões que eu tenho com os meus atendimentos e com a consciência sistêmica, eu falei, não, eu tenho algo a contribuir e tem pessoas para ouvir. Então, quando você junta isso tudo e fala, não, eu tenho sim como contribuir, né? Então, tem como dar uma aula, levar essa reflexão,
porque não é só importante para mim, mas porque nós, nesse processo de autoconhecimento, precisamos sim falar sobre a vergonha e a vulnerabilidade. Então, há situações que realmente nos levam, e eu, como aprendiz do feminino, porque eu tenho certeza que vai ser um aprendizado eterno, né, vi que era realmente eficaz trazer isso para vocês de uma forma gratuita e de uma forma que, vamos dizer, hoje é gratuito, mas pode ser que com o tempo não seja, né? Mas que hoje eu quero acrescentar na vida de vocês. Então, é realmente trazer essa interpretação sobre o livro e você vai refletindo na sua vida e crescendo em autoconhecimento. Voltando ao livro, entender os mecanismos da vergonha é fundamental para vencê-la. Isso porque nem sempre podemos culpar a outra pessoa. Algumas vezes a vergonha é o resultado de ficarmos repetindo velhas frases limitadoras que ouvimos quando éramos crianças, ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A vergonha extrai o seu poder, o fato de não ser esclarecida. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de dar nome sobre ela, nós a colocamos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer: isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador. Mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são valores que me controlam. O meu valor é a coragem, e eu fui corajoso, e não me envergonho disso. E o que é a vergonha? Porque é tão difícil falar sobre ela, né? Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata de um medo de falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional e cognitiva e espiritualmente ligados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo é a razão de estarmos aqui. E é o que dá significado e sentido à vida. Sentir vergonha é ter medo de romper com algum vínculo. Eu não sou digno ou não sou bom bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. A vergonha é um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e de aceitação. Quando a gente leva a vergonha para esse âmbito, fica pesado, não é mesmo? De falar assim, nossa, eu senti vergonha é sentir que sou defeituosa, né? E nas minhas experiências onde eu tinha vergonha, o meu sentimento era assim, de inutilidade, ainda mais quando é voltado à depressão fortíssima que eu tinha. Então, eu tinha vergonha de não dar conta, eu tinha vergonha de falar que estava cansada, porque eu sentia cansaço o tempo inteiro. E eu tinha vergonha de me expressar, então era muito difícil para mim. E aí a gente vê que tem essa ligação total, né, de acreditar que eu era defeituosa, e na realidade não é isso, né? Na realidade eu sou completa, tenho sim limitações, mas essas limitações elas não me param mais,
né, e não me prendem mais. Tanto que uma das frases que eu coloquei essa semana, né, foi assim, você é aceito também pelas suas vulnerabilidades, você é amada também pelas suas vulnerabilidades, não é só pelo seu lado bom, porque nós temos sombra e luz. Muitas vezes as pessoas querem acreditar que a vergonha é exclusivamente de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto, mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos. A vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social, dessa falta de conexão, é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Nacional de Saúde Mental, pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Então, um sofrimento físico, uma dor física, é equiparada à mesma dor emocional que nos leva ao sofrimento de rejeição. Aí você pensa, a rejeição, ela tem o mesmo mecanismo de dor que sentir uma dor física. Então, realmente é algo que nos leva ao sofrimento. Ser rejeitado dói, né? Então, dói no corpo, dói na alma. Logo, quando eu defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim temos dificuldade para definir a dor física. Descrever a dor emocional também é muito difícil. E descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Vamos descomplicar? Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo, devemos começar a examinar a nossa conversa interna e distinguir esses 4 sentimentos, analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má ou eu fiz uma coisa má. Olha a diferença. Uma coisa é eu ser má, a outra coisa é eu fazer uma coisa má. Então, tem sentimentos que precisam, sim, serem diferenciados, porque senão fica pesado para nós, né? Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta à crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. E aí nós vemos a situações que nós vivemos e que às vezes é replicada ainda nas educações, de expor os filhos à vergonha. É como se expor o filho à vergonha, a filha à vergonha, é uma forma de limitá-los. E eu acredito que isso era maior na nossa época do que é hoje, mas ainda acontece isso. Expõe a vergonha para ser um modulador ali de realmente manter e controlar a pessoa, né? E em situações e relacionamentos tóxicos, tem muito essa ligação, principalmente com os pais. Pais que são tóxicos, que alimentam a vergonha nos filhos,
desde criança e depois para a vida adulta, para mantê-los ali na linha e controlá-los. Pode ser que isso aconteça inconscientemente, mas também tem pais conscientes de que isso é uma manobra de controle. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta à crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. E isso não é só errado, como perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado com vício, violência, agressão, depressão e os distúrbios alimentares e bullying. Quando passamos vergonha, sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentirmos o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar ou envergonhar os outros. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. E ali vamos colocar uma situação. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha como com humilhação. Se a conversa interna de John for Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for meu patrão está descontrolado, isso é ridículo, não mereço ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nós sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Então, nós não podemos aceitar, nós temos que refletir sobre o que as pessoas dizem a nós, né? Porque senão nós vamos ficar presa a relações numa mente que já tem a tendência a ser doente, porque a nossa mente, ela mente para nós o tempo inteiro. E se as situações traumáticas vêm, as situações de humilhação vêm, em que nós já assumimos o peso e a culpa para nós, na realidade nós estamos nos prendendo a esses sentimentos e travando a nossa vida, né? A resposta, né, e a resposta, assim, para compreender o que é a vergonha e como se deve fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Isso nós fazemos com o passar do tempo. Se nós nos fecharmos a relacionamentos, fecharmos a realmente estar integradas às pessoas, mais difícil será esse mecanismo de resiliência. Então, entender aquele sentimento ruim, colocar uma ordem, dar nome para ele, faz com que ele vá embora. Ou que você passe por aquela situação constrangedora e difícil, mas que logo passa. Então, quanto mais você confrontar esse sentimento, mais rápido será para você. Então, esse geralmente essa é a maior dificuldade das mulheres. E nós somos internas e nós temos um hábito de prender o que sentimos. E aquilo fica assim, ó, corroendo ali dentro, corroendo, corrói meses, corrói anos, em que nós não esquecemos das situações. Mas por quê? Porque não trabalhamos ela em modo de aprendizado, porque só vamos ficar fortes por dentro quando entendemos que ali tem um aprendizado, e toda e qualquer situação nos traz aprendizado.
Se conseguimos compartilhar a nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá força. A autoaceitação também é muito importante, mas como a vergonha procede de um conceito social, acontece entre pessoas. Ela também é curada entre pessoas. A autoaceitação é fundamental quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar e nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia. Então, é necessário falar sobre o que sente com outra pessoa. Não falar é o que nos leva à ansiedade e à depressão. Então, vamos reconhecer esses mecanismos, né? Então, vamos lá para reflexões. Primeiro, reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. A vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? Quando você reflete e compreende aquela vergonha e entende a expectativa que você tinha e que hoje é gerado esse sentimento de vergonha, você está trabalhando e refletindo isso dentro de você, né? Praticar a consciência crítica, né? As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade, porque muitas vezes o que sentimos é irreal, como eu já havia falado, a mente não mente. Então, será que é real? Por isso que é importante expressar, por isso que é importante realmente criticar essas vozes que nos diminuem, nos coloca para baixo, de não nos sentirmos boas o bastante, né? E ser acessível, né? Você reconhece a sua história e compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. Aquele bendito ditado, a gente não sabe o que mudo quer. Se eu não falo que eu estou com vergonha, se eu não falo que eu estou sofrendo ou que aquela situação foi difícil para mim, como eu vou esperar do outro empatia? Então, realmente, ser acessível é importante. E é um dos exercícios que lá no meu desafio eu proponho, né, na minha jornada de 21 dias, que é a acessibilidade, é você ser acessível às pessoas. Porque se você não é acessível, né, não fala do que sente, né, e não tem medo do que sente, você repele as pessoas de você, porque as pessoas não sabem como é que elas vão ter empatia por você se você não fala o que sente, né? E isso é muito sério, nós precisamos falar que sentimos vergonha, constrangimento, que está doendo, que está triste, que está com raiva. É importante falar, né? Para primeiro entender, eu entendo o que eu sinto, eu senti esse sentimento e agora eu vou expressar para que o outro consiga me compreender. E isso nos relacionamentos muitas vezes é difícil. Os casais têm vergonha de conversar, e isso é altamente nocivo no relacionamento. A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas se ela requer reconhecimento e reflexão, e é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Então, o nosso inconsciente, ele nos quer proteger o tempo inteiro da rejeição. E o que acontece nesse momento? A vergonha vem e aí você fala, não, eu vou travar como forma de proteção, vou me proteger, não quero me expor. Isso é algo inconsciente,
Mas agora, a partir do momento que eu falo para você que esse sentimento de vergonha, ele é algo para proteger o seu inconsciente, que está com medo de ser rejeitado, de ser repreendido, de ser humilhado, aí você entende, não, é um sentimento, mas ele não determina as minhas ações, é só um sentimento. Então, ter essa conversa interna é muito importante. E aí vamos para os sintomas físicos, né, que permitem a retomar esse sentimento racional, né, e fez com que a autora lembrasse, né, ali daqueles movimentos monstruosos dentro dela, né, e que quando ela foi praticando, né, de se expressar, de conversar, e que ela viu efeitos, né, ela começou a confiar na prática e na coragem de falar. Então, ela fez como se fosse um processo, né, o primeiro, praticar a coragem e ficar acessível. É natural que queremos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar as nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las, com alguém que goste de nós, não apesar de nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Conversar consigo mesma de maneira que faria com alguém que você amasse se estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem. Você é humano. Todos nós cometemos erros. Eu apoio. Geralmente, durante a crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com pessoas que amamos e respeitamos. Geralmente, quando sentimos vergonha, nós nos acusamos, nós temos medo, né? E nós não nos consolamos. Então, essa conversa interna, ela é muito importante. O acolhimento, o se amar. Não, não, peraí, calma. É só um sentimento, você não vai ser rejeitada em expressar esse sentimento. E assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio e não deixe que ele o defina. Costumo dizer isto em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. E quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Então, assumir as situações, até mesmo de erro, né, é importante para que acabe e solucione ali. Porque quando a gente não soluciona, o problema ele demora o tempo que for para ser resolvido, anos se forem precisos. Né? E como Jung diz, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Então, independente do que aconteceu na sua vida, na sua história, na sua infância, você escolhe o que você vai se tornar, e não o que você passou. Né? Então, por isso que responsabilizar as pessoas pelo que passamos é altamente nocivo, né? Que justamente as pessoas com postura vitimista faz, né? Que é realmente culpar o outro, olhar o outro, é como se o outro e o outro pode nos fazer sofrer, mas eu escolho, eu decido que eu vou me tornar, e não vou acatar aquela dor, né? Então, assim, pessoas que passaram por situações traumáticas que vocês conhecem de histórias tão bonitas, que se reinventaram, elas não pararam na dor. Por isso, a dor não pode nos parar, mas isso é algo que cabe a nós escolhemos isso, né? A vergonha se alimenta do segredo. E é interessante que aí aqui ela traz uma história, né, de uma pesquisa de Texas, né? A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar o acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo
poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilham suas histórias e experiências, sua saúde física melhora. As visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios do estresse. Então, olha como é importante falar das dores, dos traumas, como é terapêutico falar, e às vezes nem precisamos de terapeuta para isso. Uma boa amizade em que nos acolhe e não nos julga já faz parte desse processo. O nível de tensão cai, o nível de estresse também ele diminui com isso, né? Então, conversar é muito importante. Agora, óbvio que quando se tem terapeutas, isso ajuda porque o terapeuta guia, né, para uma compreensão. Mas uma boa conversa também ajuda bastante de alguém que gostamos e confiamos, né? Curiosa, Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação ao seu papel como mãe ou mãe em potencial. Mulheres que são constantemente questionadas sobre por que não se casaram, e, no caso, se sejam casadas porque não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho sempre são questionadas sobre por que não tiveram o segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para as mulheres, né? Quando a gente vai falando da vergonha nas mulheres, e realmente isso acontece no senso crítico, e se a gente for parar para pensar no nosso cultural, pesa muito. Quando nós analisamos as nossas avós, bisavós e mães, o que escutamos muitas vezes: não dependa de marido. E é interessante porque, assim, elas passaram por traumas de não se sentirem valorizadas pelos seus homens, pelos seus companheiros. E elas criaram essa narrativa para as filhas, para as netas: não dependam de homem. E aqui eu não estou colocando uma questão machista, tá? Mas, assim, vamos analisar hoje, no ano de 2024, qual é a maior queixa que as mulheres têm em relação aos homens? Justamente de serem valorizadas. Então, acaba que não foi solucionado aquela luta lá atrás. Essa luta que lá atrás não foi resolvida e que até hoje não é, porque hoje nós fomos para o mercado de trabalho, nós hoje bancamos lares, bancamos maridos, né, em alguns casos, né, e nos sentimos desvalorizadas pelo que somos. Por quê? Porque não se tinha uma compreensão de diálogo de casal. E é isso que os casais precisam, é de um relacionamento onde tem amizade, onde os dois conversam e um valoriza o outro, um olha para o outro. Então, você vê que a queixa lá atrás, ela não se solucionou. Agora sim, tem um caminho, que é um caminho aberto de diálogo e de amor, de aceitação, que também é mega complexo, dependendo do caso, dependendo da situação, mas esse é o caminho de um valorizar o outro e não um ser inimigo do outro. E aí, quando a gente para pensar sobre essas questões de maternidade, né?
Uma mãe que vai trabalhar, ela é criticada porque trabalha. Uma mãe que fica em casa e cuida dos filhos, ela não é um exemplo para a filha, né? Já está ensinando a filha a ser do lar. Então, assim, se vocês pararem para pensar e tiverem a aceitação de que as vozes externas atuam na sua vida, você não vive, porque aí você fica completamente a par e com o medo da rejeição, você fica assim, você sente o quê? Que nunca é bom o bastante. E eu posso dizer aqui, colocar como algo bem substancial a minha vida, né? Eu tive filhos cedo, casei com 19 anos, do meu primeiro casamento com o meu primeiro filho, né? Só tive um ano de relacionamento, logo teve a separação, e fui trabalhar. E trabalhar com filho, nossa, é muito difícil. Primeiro porque o mercado de trabalho, quando vê você com uma criança pequena, já não gosta de te contratar, porque já sabe que se adoecer, vai ter que levar no médico, e tem essas questões, e é interessante que eu vi um programa, um reality, onde lá a funcionária chorava, porque o patrão virou para ela, é por isso que eu não contrato mulher com filho, né? Então, assim, porque ele queria que ela fizesse hora extra e ela não podia fazer hora extra, né? Porque ela tinha um filho novo. Então, se ela trabalha é ruim, se não trabalha é preguiçosa. E aí vamos colocar o caso. Eu casei novamente, tive já mais dois filhos no segundo casamento. E o que aconteceu? Eu estava com três crianças pequenas. Tentei trabalhar? Sim, mas não consegui. Como eu consigo achar, com preço acessível, alguém para cuidar de três crianças? Como eu iria, na época que eu estava, pagar um colégio integral? O meu salário não pagaria. Então, qual era a alternativa da Marcela há 20 anos atrás? Era cuidar dos filhos, era o mais óbvio e o mais econômico. Mas quantas vezes que eu ouvi das pessoas falando assim, mas você não vai trabalhar? Né? E aí você vê, naquela época eu era muito suscetível a toda e qualquer crítica. Então aquilo me angustiava, né? Então assim, parece que ser mãe é um peso, né? Realmente é triste essa questão da maternidade. E se a mulher escolhe não ter filho, e a gente tem uma explicação na sistêmica, o porquê não querer ter filho, geralmente é um processo de amor interrompido entre gerações, mas se ela também decidir não ter filho, ela também é acusada por isso. Então, é realmente pesado para a mulher essa questão da maternidade, desde os familiares, né? Quantas mães que são criticadas pelo jeito que educam os filhos. Então, por isso que é importante você estabelecer com o marido, com a esposa e filhos a sua educação, o seu jeito de ser, porque ali é a sua família. E aí, se alguém vem de fora, mas você está fazendo errado, eu falo assim, não, isso é uma opinião sua, certo? Eu estou cuidando e educando em casal do meu jeito. E aí, se você for explicar isso para a pessoa, nossa, que pessoa grossa. Mas se a gente for escutar opinião de todo mundo, para onde nós iremos? É por isso que aí, nesse sentimento de vergonha, a gente vê que é algo cultural. E a Jane colocou. Achei legal que ela menciona esse peso da maternidade, daquelas que não têm filhos também. Sim, sim. Atrela a mulher muito a questão da ser mulher com ser mãe. É óbvio que por nós gerarmos vida, temos essa ligação com a maternidade, mas as críticas externas, culturais das pessoas que acham que podem opinar na sua vida, te pesam, né? É uma escolha sua, às vezes não é,
Eu tenho casos de mulheres que a gente não entende ali só constelando para entender que seriam mães maravilhosas e são estéreis. Então, assim, é um peso que se coloca na mulher que é muito triste. E isso acontece muito conosco. Nós sentimos muita vergonha, às vezes, de sermos mulheres. Não aceitamos o nosso feminino, temos vergonha de nos expor e falar assim, é frágilzinha. Por quê? Porque a mamãe falou, engole o choro e seja forte, né? Então, essa questão de não conseguir expressar e realmente reter o feminino dentro de nós, vem muitas vezes da nossa educação. E tudo bem, porque os nossos pais ou os nossos antepassados, avós, eles não sabiam o que estavam fazendo, mas hoje nós sabemos. Hoje o nível de autoconhecimento, ele é muito grande. Quantas aulas gratuitas, quantos podcasts, quantas coisas sobre autoconhecimento temos no mercado. Hoje há um processo de evolução para isso, e nós não podemos ficar presas nessa questão de não evoluirmos. Nós somos, sim, um processo evolutivo, né? Quando vasculho as páginas da minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse arraigada e complexa teia de aranha das expectativas supostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente o que devemos ser, quem devemos ser e como devemos ser. Então, nós escutamos isso muito na infância. Aí vamos trazer mais uma vez as histórias de Marcela. Na época era com muita dor quando me trouxe a compreensão disso, mas hoje não dói mais. Mas, por exemplo, eu tenho um formato de corpo que tem uma tendência a mover o corpo para frente e eu preciso ficar em pé com as pernas abertas para poder me equilibrar. Isso eu tenho consciência depois da análise corporal que eu fiz e dos estudos. Eu não tinha consciência sobre isso. E quando eu parei para pensar que eu era obrigada a ficar em pé, de perna fechada, o equilíbrio que eu tinha que fazer para conseguir manter o meu corpo em equilíbrio era imenso. Por quê? Porque mulher de perna aberta não pode. E aqui eu estou dizendo isso numa posição em pé, viu, gente? Não é sentada. Então, assim, nessa questão, virou a chavinha e veio uma dessas questões. Nina, fecha as pernas, você não pode ficar assim, se comporta assim, olha, esse seu cabelo, como eu ouvi, esse seu cabelo parece uma vassoura. Então, assim, eu ainda estou tratando esse trauma específico, porque eu tenho conflitos com o meu cabelo, entende? Por quê? Porque o meu cabelo tinha que ser preso, porque ele não prestava solto, né? Então, quando eu vejo as mães deixando as filhas com os cabelos soltos, cabelos ondulados, lindos, cheios, que eu acho a coisa mais linda, e não prendem, aquilo ali, eu falo assim, ela está vivendo a experiência de liberdade, que eu não vivi. Então, era assim, você tem que fazer isso, você tem que ser uma boa dona de casa, porque senão ninguém vai casar com você, se comporte desse jeito, porque senão você não vai ser bem vista no trabalho. Então, nós fomos educadas dessa forma, de falar assim, você não pode, você tem que fazer assim, porque senão você não vai ser alguém na vida. E eu, Marcela, escutei muito isso das pessoas, dos meus círculos familiares, né? Porque eu fui uma criança que foi criada por vó, por tios, então era muita gente se metendo na minha criação, né? Então, para pensar, você ia em todos os cantos e era altamente repreendida por tudo que fazia. Então, aquele sentimento assim, é melhor ficar quieta,
eu ficava quieta, ficava calado, né, calada, e assim, era o tempo todo com medo de falar, com medo de me expressar, e isso, caramba, eu levei até a fase adulta, até eu conseguir me expressar, foram anos de terapia para eu conseguir verbalizar muitas coisas, né? Porque se eu falasse, ai, mas isso está errado, isso não pode, você. Olha, gente, assim, tá vindo várias lembranças, assim, de traumas e de situações, né, que agora vem uma bem específica. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu engravidei, eu estava namorando, né, e a minha família foi um drama, foi um caos, né, e olha que naquela época nem era, vamos dizer, tão pesado, né, mas na minha família foi muito pesado. E ali, uma tia minha, ela virou para mim e falou: Você não vai ficar perto da sua irmã, porque você é um péssimo exemplo para ela. E aquilo me doeu tanto, né? Porque assim, eu já engravidei sem casar. Tive toda aquela situação de rejeição que no começo o pai do meu filho não estava meio que aceitando a questão da gravidez. A família inteira rejeitando como se eu tivesse cometido o maior dos pecados, como se a família inteira fosse santa, né? Então, assim, sabe quando vem o sentimento de vergonha e lembrar, e é interessante, porque quando a gente lembra da vergonha, surge no corpo os sentimentos, né? E que vergonha que eu tive de adentrar a minha família, sabe? A minha avó virou para o meu tio e ela virou e falou assim: Nossa, o seu tio, porque ele é uma figura muito importante na nossa família, é um peso que ele carrega, que não é dele, de conduzir a família, né? A minha avó falava assim: Nossa, o seu tio está muito decepcionado com você. E aí eu me afastei da minha família inteira, né? Eu fiquei reclusa na minha gravidez, com vergonha, sofrendo a rejeição ali da família, do pai do meu filho, numa situação extremamente difícil, né? E aí, quando meu filho nasceu, um ano depois, que ele estava com um aninho, 2 meses, acho mais ou menos, eu fui na casa desse meu tio. Esse meu tio me recebeu tão bem. Eu fui tão bem acolhida por ele, meu filho foi tão bem acolhido que aí eu fiquei pensando, falei assim, mas isso não condiz com o que minha avó falou. E aí eu falei assim, porque se fosse assim, o sentimento continuaria aquele sentimento de vergonha. E ali eu parei para pensar, não é tão vergonhoso o que eu fiz. Então, você entende que, dependendo do ambiente que você está, o sentimento de vergonha ele pode ser potencializado. Por isso que é importante você verbalizar o que sente, confrontar com o que sente e realmente começar a conseguir, nesse processo, se defender, né? Quando eu percebi como a minha família era tóxica, o que, que eu fiz de primeira mão? Eu me afastei de todos, porque assim, queriam opinar desde das coisas que eu comprasse, das atitudes que eu tomava, do lugar que eu morava, era realmente algo muito pesado, né? E quando eu cheguei a essa compreensão, eu falei, não, vou me afastar, para me proteger, porque eu não sabia lidar com isso. Hoje já sei lidar, óbvio que foram muitos momentos de autoconhecimento, constelação familiar, que realmente foram vários movimentos. Mas quando você para pensar assim, quando vem algum comentário tóxico, qual é a pergunta agora, na versão terapeuta?
O que que você quer dizer com essa pergunta? Qual é a sua intenção? Gente, não tem como. Porque a pessoa nem está prestando atenção que está te criticando, que está te diminuindo, que está te expondo a vergonha. Então, quando você consegue entender os seus sentimentos, você passa a se proteger, que é algo que eu falo quase que constantemente, porque quando eu entendo o que eu sinto, eu protejo o que eu sinto, né? Então, aqui, nesse ambiente sagrado, só entra se eu permitir. E se eu passar por situações difíceis, que isso pode acontecer, não vai se demorar aqui por eu já ter aprendido a me defender. E é isso que eu quero levar as mulheres a defenderem o que sente, a permitir sentir, porque eu não permitia sentir quando eu compreendi o mecanismo de ansiedade, as coisas se resolveram muito mais rápido na minha vida. O mecanismo de ansiedade, eu não consegui expressar o que eu sinto, mas quando eu entendo o que eu sinto e eu expresso o que eu sinto, acaba a ansiedade na mesma hora. Óbvio que tem um desconforto momentos antes de falar, mas quando eu sei que depois desse desconforto vai vir a leveza, aí tudo se acalma. E com a prática vai se resolvendo e vai sendo algo que natural, porque você está praticando, né? E ela coloca aqui umas questões bonitas que eu quero encerrar a aula assim, né? E depois, se vocês quiserem trazer algum comentário, alguma dúvida, tá bom? Seja perfeita. Mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge, seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for boa bastante, a perfeição virá naturalmente. Aí você vê que como é que são a questão das teias, né? Não incomode ninguém e nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Como assim? Não incomode ninguém, não fira os sentimentos de ninguém, mas diga o que pensa. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Liberte a sua sexualidade. Depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro, arrumar a casa. Mas faça isso com descrição, dentro dos padrões aceitáveis. Você vê que realmente a nossa cultura ela é bem conflitante, né? Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Como fazer isso, né? Não se entregue demais às emoções, mas também não seja desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. E se for muito ausente, será vista como uma megera insensível. Então, você vê que as regras de hoje, elas te paralisam. Então, a importância de aceitar que é imperfeita, que você comete erros, mas que você não é má, que tudo bem ser tímida, não tem problema nisso, né? Então, assim, o se aceitar do jeito que eu sou, lógico, com o meu processo de evolução, mas eu não precisar da aprovação de todos, e sim, de eu ser acolhida como sou, ela é importante para nós. Então, a coragem de ser imperfeita está aí, em falar assim, essa sou eu, com as minhas limitações, com as minhas qualidades e com aquilo que eu posso proporcionar de bom, mas também com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, e que
quando nós aceitamos as nossas sombras, o nosso lado obscuro, nós crescemos muito. Porque você olha para a sua limitação e diz para ela: eu vejo você. E quando eu vejo você, a vergonha diminui, né? Esse sentimento de aceitação diminui. Você perde o medo de errar, começa a tentar mais, né? Isso tá, essa questão de se expor, de expor as nossas vulnerabilidades, né? E se preocupar realmente com o que sentimos. É o que nos leva, vai nos levar para uma vida mais leve, para um estado feminino saudável, porque foram colocadas muitas amarras em nós. E para libertar dessas amarras, realmente é aceitar que nós não vamos dar conta de tudo, que nós não seremos perfeitas, que nós temos as nossas limitações e tudo bem com isso. E aí, minhas bonitas, me contem, gostaram da aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Podem me escrever. É muito bonito, assim, quando você vê que você pode se mostrar, pode ser do jeito que você é, e que há essa compreensão e se aceitar, sabe? Do jeito que é. Lógico que eu posso evoluir, que eu posso crescer, mas esse é o meu processo, sem que não tenham forças externas, e sim a interna de querer ser uma pessoa melhor. Óbvio que quando nós estamos dentro de um relacionamento, o outro também está no nosso processo evolutivo, mas que a felicidade, a autoestima, o amor próprio, ele vai começar dentro, aceitando as nossas imperfeições. A Jane disse: adorei, caiu como uma luva para mim hoje. Maravilha, Jane. E é isso mesmo, sabe, assim, de saber que nós sentimos a vergonha, que a vergonha vem e gera ali um sentimento de rejeição, e que essa rejeição ela é tão grande que causa uma dor física, como se fosse uma dor física dentro de nós. Por isso que nós sofremos quando somos rejeitados, seja por qualquer pessoa ou por qualquer situação. Então, quando nós assumimos a situação e tudo bem o outro falar o que pensa, é o pensamento dele, mas o pensamento dele não define quem eu sou, né? E por isso que quando eu me conheço, ninguém vai me maltratar, né? Porque eu sei o que eu sinto, eu sei quem eu sou e eu sei da minha história. Por isso, se reconciliar com o nosso passado de dor e sofrimento, ele é muito importante nesse processo. Tá bom, minhas bonitas? Encerramos nossa aula por hoje na página 68. E esse movimento que está sendo bonito, eu estou quase que fazendo um capítulo por aula, por semana, né? Aproveitem bastante, né, desse ensinamento, se precisar ver, porque realmente são textos, mas eles são suaves, né? Eu vejo que é um livro bem acessível à compreensão, né? Mas que se precisar escutar de novo, escuta, reflita. Ele já faz parte de um processo terapêutico, porque você começa a se olhar para sua vergonha, para suas feridas, e que eu falar da minha vulnerabilidade, dos meus traumas, das minhas dificuldades, também possa enriquecer vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.